escolha. Então não se esqueça disso. Então, avançando aqui, irmãos. Deus tem um plano geral traçado para o universo. E vai se cumprir. Agora imaginemos que o plano geral de Deus para nós está aqui, ó. Nesse espaço aqui, ó. Dentro dessas duas linhas paralelas aqui. Então, aqui está, irmãos, o espaço que Deus deu para nós, ó. Então você percebe que tem limites, né? Tem limites. Agora, no plano geral de Deus está a liberdade de escolha. Você pode escolher servir a Deus ou não. Você pode escolher se preparar para o céu ou não. Temos a liberdade para isso. Deus gostaria que nossa vida fosse retinha, assim, ó, dentro do plano dele. Mas eu pergunto, nossa vida é retinha? É? Infelizmente não. Nossa vida tem altos e baixos. Mas enquanto nossa vida tem altos e baixos, dentro dos limites de Deus, é tolerável por Deus. Agora, infeliz aquele que ultrapassa os limites de Deus, viu? Que aí é chamado na Bíblia de blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Quando a pessoa vai longe demais no pecado, a ponto de não voltar mais. Entende? Então, meus amigos, Deus tem um plano geral traçado para o universo, vai se cumprir. E nós fazemos parte do plano de Deus. Agora, veja o que está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7. Abre lá. Você está em Isaías aí, né? Depois de Daniel, você passa Oséias, Joel e já vem Amós. Amós, capítulo 3, verso 7. Então vai para frente aí, né? Passa, você está em Isaías, passa Jeremias, Ezequiel, chega Daniel. Depois de Daniel passa Oséias, Joel e já vem Amós. Amós, capítulo 3, verso 7. Nós temos uma equipe aí que ajuda a abrir as Bíblias, tá? Amós, capítulo 3, verso 7. Achou? Amós 3, 7. Podemos ler? Esse é um livro curtinho, às vezes é difícil de encontrar, né? Amós 3, verso 7. Podemos ler, pastor Renato? Aí atrás todo mundo? Já achou? Ok. Então vamos ler. Diz assim, ó, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo a quem? Aos seus servos, os profetas. Irmãos, veja, Deus conhece o fim desde o princípio. Ele tem um plano geral traçado para o universo, que vai se cumprir. Mas Ele não faz nada sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Interessante. Como é? Então Deus não faz nada sem revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Agora a pergunta é, quem escreveu a Bíblia? Deus ou os homens? Os homens. Esses homens eram pecadores ou não? Então a Bíblia foi escrita por pecadores? Exatamente. Mas com uma grande diferença. Vamos ver. Abre na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 21. Mais para o final da Bíblia, mais perto do Apocalipse ali. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 21. E vamos aqui atentar para um detalhe importante. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Diz assim, ó, mais para o final da Bíblia, né? Segunda carta de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu duas cartas, né? A primeira e a segunda. É a segunda carta, capítulo 1, verso 21. Todo mundo achou aí? Alguém não achou ainda? Se não achar, só levanta a mão que a gente aguarda, tá? Vamos aguardar um pouquinho então. Capítulo 1, verso 21. Está escrito assim, ó. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, veja o que está escrito aqui, olha. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então foi o homem que escreveu? Foi. Mas foi pela vontade do homem? Não. Diz assim, homens santos falaram da parte de Deus. Escutem.
falaram da parte de Deus, movidos, dirigidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então notem que o homem escreveu, mas não escreveu o que tinha na sua cabeça, não. Por isso que a Bíblia Sagrada, escrita pelo homem, não é chamada a palavra do homem. É chamada a palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que guiou todos eles. Agora, quantas pessoas Deus usou para escrever a Bíblia? Cerca de 40 pessoas. E é interessante, irmãos, que essas 40 pessoas, na sua maioria, um não conheceu o outro. Foram pessoas diferentes, em lugares diferentes, em épocas diferentes. E essas 40 pessoas escreveram 66 pequenos livros. E é interessante que esses livros que estão reunidos aqui na Bíblia não entram em choque nos seus escritos. Nunca aqui fala pau e aqui fala pedras tratando do mesmo assunto. Não. Então você percebe que a Bíblia se encaixa perfeitamente. São 66 pequenos livros, escritos por pessoas diferentes, em lugares diferentes e em épocas diferentes. E a Bíblia não entra em choque nos seus escritos. Por quê? Porque foi um só que guiou todos eles. Foi o Espírito Santo. Bom, eu trouxe aqui, irmãos, a Bíblia original. Aqui está o Antigo Testamento hebraico. Depois, se alguém quiser ver de perto, a língua hebraica, que é a língua que Deus inspirou os profetas a escreverem o Antigo Testamento. E foi daqui que foi traduzido para todos os idiomas da terra. E o Novo Testamento grego. A língua original é o grego. E daqui foi traduzido para todos os idiomas da terra. Então, depois, se alguém quiser ver, a língua grega original está aqui. Então, nós temos aqui, irmãos, a Bíblia original, tá certo? Escrita pelos profetas e pelos apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo. Uma preciosidade, né? Muito bem. Agora, irmãos, a pergunta que surge é: se esses homens eram pecadores, por que foram chamados aqui de homens santos? O que é ser santo para Deus? Meus amigos, quando eu era criança, na roça, nasci na roça, fui criado na roça, a minha mãe me ensinou que santos eram as estátuas que tinha na igreja que a gente frequentava. E na paróquia da roça tinha muitas delas. Eu me lembro que na parede assim tinha uma estátua de uma mulher com um prato na mão e 2 olhos no prato. E a minha mãe me ensinou: filho, aquela lá é a Santa Luzia, que protege os olhos. Aí, mas assim, tinha outra estátua de um homem com uma criança no colo. Aí minha mãe me ensinou: aquele lá é o São José. Aí, mas assim, tinha outra estátua, aquele lá é o Santo Antônio. E assim, tinha várias estátuas numa parede e várias em outra parede. E eu cresci entendendo, irmãos, que santos eram as estátuas que tinha na igreja. Mas mais tarde, quando fui estudar a Bíblia, descobri que santo não tem nada a ver com estátua. Nada, nada, nada. O que é ser santo para Deus? E por que esses homens que escreveram a Bíblia foram chamados de homens santos? Vamos entender. Apocalipse 14, 12. Abre lá. Mas deixa marcado aí, viu? Deixa marcado aí que a gente vai voltar para cá. Deixa marcado aí. Em 2 Pedro. E vamos para Apocalipse 14, 12. Para verificarmos a qualidade dos homens que Deus usou. Apocalipse 14, 12. Por que os homens que escreveram a Bíblia foram chamados de homens santos? Vamos ver. 14, 12. Diz assim, Achou? Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança de quem? Dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha o que está escrito aí, irmãos. Aqui está a perseverança dos santos. Quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. Então, toda pessoa que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus, Deus chama ele de quê? De santo. Interessante. Então, veja que santo não tem nada a ver com estátua. Santo, segundo a Bíblia, são pessoas que aceitam Jesus como Senhor e Salvador e por amor a Cristo guardam os mandamentos de Deus. Percebe? Interessante, né? Isso. Por que é interessante? Porque uma pessoa, irmãos, nasce e já nasce com a natureza pecaminosa. Escuta, ninguém está livre disso.
E é essa natureza pecaminosa que faz a gente morrer. Por isso que um bebezinho recém-nascido morre. Porque você pergunta, mas o bebezinho, por que morre um bebezinho, né? Ele não tem culpa de nada, não entende nada, não tem pecado nenhum. Então um bebezinho morre porque ele já nasce com a natureza pecaminosa, infelizmente. E essa natureza pecaminosa só vai sair de nós quando Jesus voltar. Assim está escrito. No dia da volta de Cristo para buscar os seus fiéis, num piscar de olhos, Ele vai retirar de nós a natureza pecaminosa. Aí sim vamos poder subir para o céu e ver Deus. Porque ninguém pode ver a Deus em glória e majestade e viver estando com a natureza pecaminosa. Agora, quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, passa pelo milagre da conversão e é batizado, o nome dessa pessoa sai do livro da morte, lá no céu, e passa para o livro da vida. Excelente. Mas a natureza pecaminosa não sai da pessoa, não. Então presta atenção. E na natureza pecaminosa está o orgulho, a inveja e o egoísmo. E ninguém está livre disso. Ninguém. Nem quem está dentro da igreja, nem quem está fora. Todos nós temos essa nódoa terrível, chamada natureza pecaminosa. Agora, quando uma pessoa aceita Jesus e é batizado, essa natureza não sai da pessoa. Se sair, seria uma beleza, né? Mas infelizmente, não sai. Mas a pessoa aceitou Jesus, que é perfeito. E agarrado a Cristo, Deus chama ele de quê? De santo. Então, uma pessoa que aceitou Jesus, ele é chamado de santo porque ele está no mundo, mas não é mais do mundo. Ele foi separado do mundo. Agora, ele agarrado a Cristo, Deus chama ele de santo porque Jesus é santo. Então essas pessoas que Deus usou para escrever a Bíblia eram pecadores, mas não viviam no pecado. Escutem, aí está a diferença. Uma coisa é ser pecador, outra coisa é viver no pecado. Então, foram homens pecadores que escreveram a Bíblia? Foram. Mas eles viviam no pecado? Não. Agora, uma pessoa que aceitou Jesus pode cair em pecado? Pode, mas não voluntariamente. Ele não tem mais prazer no pecado, na prática do pecado. Então Deus chama de santo aquele que aceitou Jesus e guarda os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Então estamos entendendo a qualidade dos homens que Deus usou para escrever a Bíblia. Homens santos. Então a pergunta que surge é: nós podemos ser santos ou não? Sim ou não? Sim. Irmãos, uma das coisas mais bonitas da Bíblia chama-se perdão. Deus perdoa. Deus perdoa. E para Deus perdoar é aceitar a pessoa de volta, sem levar em consideração o passado. Não importa o que a pessoa tenha feito. Se ele se arrepender e arrependido, confessar os pecados a Deus o Pai e pedir perdão em nome de Cristo, Deus aceita ele de volta. Não importa se ele fumou, se ele bebeu, se ele roubou, se ele adulterou, se ele matou alguém, não importa. E Deus ainda chama ele de santo. Impressionante, né? Ainda chama de santo. Porque aceitou Jesus, que é perfeito e que é santo. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então notem, meus amigos, que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens santos, ou seja, pessoas convertidas que realmente aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e guardavam os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Então Deus não usou um fumante com cigarrão aqui e escreveu a Bíblia aqui. Não foi assim. Primeiro Deus trabalhou no coração dele, pelo Espírito Santo, ele entendeu o plano da salvação, aceitou Jesus e abandonou a prática do pecado. Passou a guardar os mandamentos de Deus por amor a Cristo. Aí então pôde ser um instrumento nas mãos de Deus para escrever a Bíblia. Então eram pecadores, mas viviam no pecado. Bom, agora que entendemos a qualidade dos homens que escreveram a Bíblia, voltemos lá para a segunda carta de Pedro, onde você marcou. Nós lemos o capítulo 1, verso 21. Agora vamos ler o capítulo 1, verso 19. Um pouco antes aí. Segunda carta de Pedro 1, 19. Diz assim, ó: temos assim, tanto mais confirmada a palavra o quê? Profética, e fazeis bem em atendê-la, porque a palavra profética é como o quê? Como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração.
Irmãos, o que está falando aqui? Que a palavra profética é como um farol, como uma tocha que ilumina em lugar escuro, em lugar tenebroso. Até que o dia clareie, a estrela d'alva nasce em vosso coração. O que está dizendo aqui, irmãos? Aqui está dizendo que quem estuda a profecia bíblica tem o seu caminho iluminado. Quem estuda a profecia bíblica vai entender de onde veio, onde está e para onde vai. Sim. A oração? Uhum. Entende? A oração, ela deve ser feita em qualquer lugar e em qualquer situação. Sabe? Porque Deus tem prazer em ouvir a voz dos seus filhos. Né? Muito bem. Então notem, irmãos, que a palavra profética é como um farol, como uma tocha, como uma candeia que ilumina em lugar escuro. Você já andou no escuro? Pois é. Quem anda no escuro não sabe onde pisa e não sabe para onde vai. Quem anda no escuro facilmente tropeça, cai, bate a cabeça. Não é assim? Então notem que quando você acende uma lâmpada, que maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Você enxerga tudo. A palavra profética, irmãos, é como um farol, como uma candeia, como uma lâmpada que ilumina o lugar escuro. Meus amigos, hoje no mundo tem cerca de 7 bilhões e meio de pessoas. A maioria não sabe de onde veio, nem onde está e nem para onde vai. Então você percebe que o sol nasce todos os dias, mas o ser humano está em trevas. Porque não sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai. E uma pessoa que não sabe de onde veio, nem onde está, nem para onde vai, está como? Completamente perdida. Mas a pessoa que estuda a profecia tem o seu caminho iluminado. Irmãos, e a iluminação é aqui, Deus ilumina aqui. E você passa a enxergar além do material e além do carnal. E você passa a ter sabedoria para se desviar do mal. Então só uma pessoa que estuda a profecia bíblica, irmãos, entende claramente de onde veio, onde está e para onde vai. E enxerga o caminho de volta ao céu. Então, a partir de hoje, sinta-se privilegiado por estar estudando a profecia bíblica. Eu disse que o tema de hoje é um tema de base. Agora, veja o que está escrito no versículo seguinte, verso 20. Lemos 19, agora o verso 20. 1 verso 20. Diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação. Então, irmãos, nenhuma profecia bíblica é de particular interpretação. Ou seja, eu, Antônio, não posso ler a Bíblia, fazer uma interpretação particular e sair pregando por aí. Não pode. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, não é obra humana. Não é obra humana. Então, para entender a Bíblia, tem que comparar as coisas espirituais com as espirituais. Para você entender o que é que Deus diz, sem manobras humanas. Aliás, irmãos, aqui está um dos pontos pelos quais surgem muitas igrejas e doutrinas diferentes. Porque a pessoa faz a interpretação particular da Bíblia. Sabe, nunca fez uma faculdade abalizada de teologia, começa a ler a Bíblia e acha que teve uma luz que ninguém teve até hoje. E se achando o rei da cocada, vai lá e monta uma igreja para ele. E aí começa a ter doutrinas de um jeito aqui numa igreja, doutrina de outro jeito ali, doutrina de outro jeito ali. Irmãos, está tudo errado. Só tem um jeito de entender a Bíblia, só um. É verificar o texto e o contexto da Bíblia, naquele assunto. Aí fica tudo claro. E você sabe o que é que Deus está dizendo, não o que alguém pensa. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para um detalhe. Na Bíblia tem as partes históricas e as partes proféticas. Nas partes históricas, quando você lê mulher, é o ser humano do sexo feminino. Mas nas partes proféticas da Bíblia, quando fala mulher, não se trata do ser humano do sexo feminino. Eis aí o problema, por que as pessoas não entendem a profecia. E por que tem pessoas que têm medo de estudar a profecia? Porque Deus revelou para os profetas em símbolos. E por que Deus fez isso? Para que os homens soberbos e dominadores desse mundo não entendam o que Deus
tem para os seus filhos. Então Deus revelou em símbolos. Então você vê na Bíblia ali, besta, dragão, você vê coisas assim e fala, o que é isso aqui? E tem até medo de ler o Apocalipse. Que negócio é esse aqui? Não é? Mas quando você estuda a Bíblia, irmãos, guiado pelo Espírito Santo, entendendo o texto e o contexto, e a Bíblia explicando ela mesma, você vai entender que plano maravilhoso que Deus tem para os seus fiéis. E você vai entender por que Deus revelou em símbolos. Porque, irmãos, o diabo infelizmente existe. E há um grande conflito entre o bem e o mal. E o diabo usa grandes homens da terra, políticos, líderes religiosos. O diabo usa, escuta o que eu estou falando aqui, para atrapalhar o povo, para criar estruturas, para impedir que o povo sirva a Deus. E Deus também trabalha com esses homens políticos. Deus também trabalha, irmãos, com esses líderes religiosos, para facilitar a liberdade religiosa, para que pessoas sejam alcançadas com a verdade bíblica. Então há um grande conflito entre o bem e o mal. E Deus revelou grandes coisas em símbolos para que só as pessoas sinceras e humildes pudessem entender. Que tem a capacidade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, ó, sentar para estudar a Bíblia. Então sinta-se privilegiado. Sim, irmã? Pode falar. Também. Mas tem coisas que são de uma cultura específica, que você tem que ler com esse entendimento, mas o princípio usado se aplica a todos os tempos e todos os lugares. Não pode pegar o costume de um lugar e enfiar no outro, isso não pode. Uhum. Sim. Ah, sim, não pode. São. Vou explicar. Aham. É. Então, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui em cima da sua colocação, que é muito oportuna, viu? Muito oportuna. Eu vou colocar aqui uma colocação. Quando houve o ataque nas Torres Gêmeas, lá nos Estados Unidos, algumas igrejas aí que não entendem a Bíblia, andaram pregando que se cumpriu Daniel capítulo 8. Olha só. Por quê? Porque as Torres Gêmeas eram uma maior e outra menor, certo? E os aviões vieram lá, né, coordenado pelos terroristas, e arrebentaram as duas torres, não foi? Então, e lá em Daniel, capítulo 8, fala de uma briga entre um bode peludo e um carneiro. E lá a Bíblia diz que esse bode peludo vinha voando e brigou com o carneiro e quebrou os dois chifres do carneiro. E que os dois chifres do carneiro eram um mais alto e o outro mais baixo. Aí essa igreja que eu estou mencionando pegou isso que estava na Bíblia e falou assim, ó, o que aconteceu lá nos Estados Unidos se cumpriu Daniel 8. Aí começou a dizer que o bode peludo que vinha voando era o Bin Laden. E que lutou contra o carneiro e quebrou os dois chifres, um mais alto e outro mais baixo, que eram as Torres Gêmeas. Irmãos, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver. A própria Bíblia explica lá o que significa os dois chifres, o que significa o carneiro, o que significa o bode. Mas, está entendendo? Então não pode pegar uma coisa de fora e enfiar na Bíblia. Tem que ser da Bíblia para fora. Vou repetir isso aqui, ó. Por isso que eu falei que a pergunta foi muito oportuna. Veja, não pode pegar nada de fora e enfiar na Bíblia. Tem que ser da Bíblia para fora. Por exemplo, um outro exemplo. Muitas pessoas falam que a marca da besta tem que ver com chip de computador. E corre por aí nas redes sociais que o chip já saiu, não sei onde. Irmão, não tem nada a ver com chip. Nada. Aliás, essa semana vamos estudar sobre isso aqui. Por isso que eu falei para você não faltar nenhuma noite. Se faltar, vai perder a metade da vida. Tá certo? Então, nós temos que entender a Bíblia, irmãos, de acordo com o Espírito Santo. O texto bíblico. Sem manobras humanas. Então, foi muito oportuna a sua colocação, viu? E amanhã, a partir de amanhã, vamos entender os símbolos aqui. Biblicamente. Aí vai ficar claro assim, sabe? Vamos com paciência, porque hoje é só a base, mas vamos aprofundando, viu? Eu sei que a base começa a inspirar a gente, né? A pensar aqui e ali. E está tudo certo. Então, meus amigos,
entendemos aqui que a Bíblia não é de particular interpretação, tá certo? Ela responde ela mesma, e que as partes proféticas, na sua maioria, cerca de 95% delas, não se entende como se lê. Quando fala vento, não é o ar em movimento, não. Nas partes históricas, sim. Quando fala vento, é o ar em movimento. Mas nas partes proféticas, não. E amanhã, nós vamos entender biblicamente esses símbolos, tá certo? Já estudando uma profecia bem avançada. Eu já disse que o tema de amanhã é muito forte. E que sacode. Mas quando Deus sacode é para salvar, não se esqueça disso. Bom, agora com essa base toda, da importância de estudar a profecia, nós vamos agora entrar numa profecia muito significativa, que vai nos revelar em que ponto estamos na história da humanidade. Então vamos agora para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Lembrando que Daniel é um livro profético. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Então, durante essa semana aqui, biblicamente, vamos entender o porquê de grandes coisas, viu, irmãos? Inclusive guerras, né? Que estão acontecendo aí na Ucrânia, lá em Israel, né? Na faixa de Gaza, as tensões, né? Na ilha de Taiwan, na África, enfim, vamos entender tudo detalhadamente aqui, biblicamente, né? Achou aí? Daniel capítulo 1. Agora deixa a Bíblia aberta aí, olha para cá um pouquinho, por favor. Irmãos, Daniel capítulo 1 conta a história de um rei. Escuta, o nome do rei é um palavrão. Olha aqui, Nabucodonosor. Quando diz que é um palavrão, é uma palavra grande, viu? Olha o tamanho do nome dele. Nabucodonosor. Irmãos, eu não conhecia até hoje nenhuma mãe que colocou o nome do filho de Nabucodonosor. E eu acho que não vou conhecer, não. Por quê? Esse rei, irmãos, era rei de Babilônia. Escutem. E Babilônia era um império e mandava no mundo todo. Então esse rei, irmãos, era rei do mundo inteiro. E esse rei, irmãos, era espírita. Escutem. E esse rei acreditava nos deuses. E o reinado de Babilônia era o reinado de muitos deuses. E esse rei, irmãos, não fazia nada sem primeiro consultar os bruxos. Por isso ele tinha ao seu favor os melhores bruxos do mundo. Então onde tinha um bruxo forte no mundo, esse rei trazia para o seu reinado. E antes de fazer qualquer coisa, esse rei consultava os bruxos, se podia ou não fazer. E ele era obediente aos bruxos. E naquela ocasião, irmãos, quando um rei ganhava a guerra de um país, o rei escolhia pessoas a dedo e trazia para o seu reinado. Chamava o harém do rei. Então, quanto mais pessoas ele tinha naquele harém, significava quantos países ele conquistou. E essas pessoas que ele trazia para o seu reinado como troféus, vamos dizer assim, ele submetia essas pessoas a um estudo de 3 anos, para estudar a língua e a cultura do seu reinado. Depois de 3 anos, o rei fazia uma prova, um teste com eles. E se eles fossem bem no teste, receberiam cargos especiais no reinado do rei. E esse rei Nabucodonosor, irmãos, ganhou a guerra de muitos países. E ele trouxe de cada país algumas pessoas. E ele ganhou a guerra também do povo de Deus. E do povo de Deus, de Judá, ele trouxe 4 jovens para o seu reinado. Esses 4 jovens que ele trouxe para o seu reinado, irmãos, quem foram eles? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora, irmãos, esses 4 jovens do povo de Deus, que conhecia Deus, conhecia os mandamentos de Deus, estavam agora no reinado pagão de um rei espírita, e que consultava os bruxos. E no reinado do rei, tinha as regras do rei. E nas regras do rei, ou obedece, ou morre. Não tem meio termo. E logo que o rei trouxe eles para o seu reinado,
para mostrar o seu domínio, conforme o líder que cuidava daquelas pessoas que o rei trazia, de todos os países que ganhava a guerra, ele mudava o nome das pessoas e colocava o nome dos deuses da Babilônia. De modo que Daniel, ele colocou o nome de Beltesazar, de um deus da Babilônia. Ananias, ele deu o nome de quê? Sadraque, que é outro deus da Babilônia. Misael, ele colocou o nome de Mesaque. E Azarias, ele colocou o nome de Abednego. Então esses nomes aqui em vermelho são nomes dos deuses da Babilônia. Então, no reinado ali, eles não eram chamados pelo nome deles, não. Eram chamados pelo nome dos deuses. Tudo isso para mostrar o domínio dos deuses ali no reinado. E o rei disse assim para todos eles: vai comer a comida que eu como e beber a bebida que eu bebo. De certa forma era um privilégio, sim ou não? Comer a comida do rei é um privilégio. E ele disse: vai comer a comida que eu como e beber a bebida que eu bebo. Só que, irmãos, na comida do rei, os alimentos eram oferecidos aos deuses. E esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, conheciam o Deus vivo e os mandamentos de Deus. Eles não comiam coisas, irmãos, oferecidas aos deuses. Mas agora estavam ali no reinado de Nabucodonosor. E o rei falou assim: vai comer a comida que eu como e beber a bebida que eu bebo. E também na comida do rei, irmãos, tinha carnes imundas. Escutem. Deus não criou ninguém para comer carne nenhuma. Porque Deus não é autor da morte. Deus é autor da vida. E quando Deus criou esse mundo, irmãos, não tinha morte nem de animais. Entende? Um animal não matava o outro para se alimentar. Muito menos o homem matava o bicho para comer. Então, quando Deus criou o mundo, não tinha morte nem de animais. Então, Deus não criou ninguém para comer carne nenhuma. Mas depois do pecado, a terra foi amaldiçoada. E os animais foram afetados também. E aí, então, veio a morte depois do pecado. E alguns animais, irmãos, começaram a atacar o outro para se alimentar. E se adaptaram ao regime cárneo. E outros animais não. Os animais que se adaptaram ao regime cárneo desenvolveram presas para rasgar a carne. Tem presa alongada. E o aparelho digestivo se adaptou ao regime cárneo. E outros animais não. Por exemplo, o boi, o cavalo, o elefante. Esses animais não comem carne. Não tem presa alongada. Mas os animais carnívoros, você pode ver, tem presa alongada. E o ser humano, irmãos, Deus só permitiu o ser humano comer carne por ocasião do dilúvio, que acabou com toda a vegetação na face da terra. Mas quando Deus permitiu o ser humano comer carne, Deus fez separação entre as carnes limpas e as carnes imundas. Deus falou assim: coma esse não, coma esse não. E está na Bíblia quais os animais que podemos comer e quais que não podemos comer. E o povo de Deus, irmãos, desde o começo do mundo até hoje, que come carne, só come as carnes que Deus permitiu comer. Não come carnes imundas. As carnes que Deus falou que não deve comer. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias conheciam a verdade sobre a lei da alimentação. E eles não comiam carnes imundas. Mas na comida do rei Nabucodonosor tinha carnes imundas. E o rei falou: vai comer a comida que eu como e beber a bebida que eu bebo. Irmãos, a bebida que o rei bebia era bebida fermentada, bebida que embebeda, bebida forte. Hoje, usando a linguagem de hoje, bebida alcoólica. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias não bebiam bebida fermentada ou alcoólica. E aí então, irmãos, eles ficaram numa situação difícil, porque a palavra de rei é assim: ou obedece ou morre. Aí, irmãos, esses 4 jovens se ajoelharam, oraram a Deus e falaram assim: não vamos comer essa comida aí não. Aí o que eles fizeram? Procuraram o chefe que cuidava de todos eles e fez um pedido. Falou assim: amigo, ó, seguinte, a gente não come essa comida aí não. E nós queremos fazer um pedido para você, que você dê para nós só água e legumes. O chefe falou assim: não, de jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Se eu fizer isso, vocês vão ficar fracos, o rei vai perceber e vai me matar.
Aí Daniel falou assim, não, faz um teste. 10 dias. Se nós ficarmos fracos, nós vamos comer a comida do rei. Mas se não, você continua dando para nós água e legumes. E o chefe topou fazer o teste. E olha o que aconteceu aí. Capítulo 1, versículo 12. Olha aí. Daniel disse, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Verso 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era o quê? Melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Então veja que depois de 10 dias eles estavam mais bonitos, mais vistosos. Aí veja o versículo seguinte, versículo 16. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. E lhes dava legumes. Então quando o chefe percebeu que eles ficaram fracos, tudo bem, o rei não vai me matar. E continuou dando para eles água e legumes. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Verso 18. Vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Irmãos, esses 4 jovens agora superaram todos os sábios que o rei tinha no seu reinado. Foi impressionante o que aconteceu. Olha o versículo seguinte, versículo 19. É o 19? O 20, né? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Irmãos, estavam 10 vezes mais sábios do que todos os sábios que tinha na Babilônia. E por isso esses 4 jovens receberam cargos especiais no reinado de Nabucodonosor. E com isso suscitou dor de cotovelo nos bruxos, que eram os queridinhos do rei. E agora os bruxos começaram a tramar conselho para poder puxar o tapete desses 4 jovens. E através desses 4 jovens, Deus começou a trabalhar no coração do rei. Porque esses 4 jovens tinham cargos especiais, estavam próximos do rei. E Deus, pelo Espírito Santo, começou a trabalhar no coração do rei. E o rei começou a ficar preocupado com o futuro, e pensando que poderia sofrer um golpe de estado, que alguém ia passar a perna nele. E com essa preocupação com o futuro, o rei teve um sonho que se repetiu várias noites. E o sonho que ele teve não foi um sonho comum, porque ele ficou perturbado e perdeu o sono. E aí então, nessa preocupação e nessa perturbação com esse sonho que se repetia, ele mandou chamar todos os bruxos que ele confiava. Olha aí, capítulo 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então não foi um sonho comum, tá vendo? Verso 2. Então o rei mandou chamar quem? Os magos. Quem são os magos? São aqueles que invocam o espírito dos mortos. Quem mais que ele mandou chamar? Os encantadores. Quem são eles? São os mágicos que lançam encantamento. Quem mais que ele mandou chamar? Os feiticeiros. São os bruxos que mexem com magia e bruxaria. Depois, quem mais que ele mandou chamar? Os caldeus. Quem são eles? São aqueles que dizem conhecer o futuro através dos astros, os astrólogos. Para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Verso 3. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. O que eles falaram? Ó rei, quanto sonho para nós, rei? E vamos dar a interpretação. Irmãos, aqui de duas uma: ou o rei tinha se esquecido,
Ou o rei estava desconfiado deles e resolveu não contar o sonho? E se o rei contasse o sonho para eles, eles inventariam qualquer história e o rei teria que engolir. Mas o rei estava esperto. Veja o versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas do quê? Monturo. Agora a coisa apertou para o lado dos bruxos. O rei falou: vocês ou me contam o sonho e o significado do sonho, ou eu mato todos vocês, e mato a família de vocês, e vou destruir a casa de vocês também. Agora o negócio apertou. Versículo 6. O rei continua dizendo: mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim o quê? Dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Então, ou era bênção ou maldição. E ali estavam, irmãos, os bruxos mais poderosos do mundo. Versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Verso 8. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis o quê? Ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhes a interpretação. O rei falou: vocês estão me enrolando. Vocês estão me enrolando. Veja, minha palavra não volta atrás não. Me diz o que eu sonhei. E o significado. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Paremos aqui. Irmãos, aqui, nesse ponto, os melhores bruxos do mundo confessaram sua incapacidade. Falaram o quê? O rei, o que você exige, rei? Nenhum rei exigiu de nós até agora. O rei, o que você exige, nenhum mortal pode revelar. O rei, só os deuses podem revelar isso aí. E eles não moram com a gente não. Então tirou o corpo fora, sabe? E jogou a bola para quem? Para os deuses. Irmãos, ali estavam, repetindo, os melhores e mais poderosos bruxos do mundo. E confessaram sua incapacidade. Meus amigos, lá em São Paulo, onde eu morava até o ano passado, você anda nas ruas e está colado nos postes assim, amarração do amor, faz e desfaz trabalho, traz a pessoa amada de volta, inveja, olho gordo, e joga-se búzio e tarô. E o telefone do bruxo para você ligar. Assim, nos postes, E quantas pessoas por aí, irmãos, desiludidas da vida, têm corrido atrás desses bruxos aí, E tem, a partir daí, pautado sua vida pelo que o bruxo falou. Quantas pessoas, irmãos, desiludidas na vida amorosa, na vida financeira, com problema de saúde ou de doença, têm corrido atrás desses bruxos aí, Meus amigos, você percebe na Bíblia que os melhores bruxos do mundo confessaram sua incapacidade. Não conhece o profundo e o escondido. Não conhece o futuro. Mas eles falam o futuro. Agora, por que muitas vezes o que eles falam acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu chamar aqui alguém para me ajudar. O irmão pode vir aqui? Vem cá. Você também pode vir aqui? Por favor. Hein? Pois é. Já passou, né? Chegou com um charuto? Misericórdia. Deixa eu chamar a irmã também. Vem cá, irmã. Por favor. Vamos dar um exemplo aqui. Olha, Deus os livre de tudo que eu vou falar aqui, tá? É só um exemplo, tá? Vamos lá. Como é seu nome? Eliane.
Eliane. O seu? Marcelo. E o seu? Ubaldo. Então vamos imaginar que o Ubaldo, irmãos, está perdido no mundo, não conhece a Jesus, não conhece o plano da salvação. E o Ubaldo, então, longe de Cristo, perdido no mundo, ele começa a se meter em dívidas, muitas dívidas, e vira uma bola de neve. E de repente, endividado, ele perde o emprego. Aí complicou mais a situação do Ubaldo, hein? Agora, endividado, desempregado, fica doente. Complicou mais a situação. E agora endividado, desempregado e doente, complica a coisa em casa. E se separa da esposa. Complicou mais ainda, hein? Aí nessa situação miserável, ele não vendo saída para a vida, pensa em se matar. Situação complicada do Ubaldo, né? Então o Ubaldo está numa situação delicada. Aí então o Ubaldo, pensando em se matar, ele encontra um amigo dele, o Marcelo, outro perdido no mundo. Aí então o Ubaldo, desesperado, abre o coração e fala: Marcelo, é o seguinte, rapaz, olha, minha vida está uma desgraça. Não tem mais saída para mim. Minha vida está assim, 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 e eu não vejo saída mais. E eu estou pensando seriamente em me matar. Aí o Marcelo, preocupado: não, rapaz, não faça isso não. Não faça isso não. Vai na igreja? Não. Eliane. Na Eliane. Vai na Eliane. Vai na Eliane, que ela resolve o seu problema. Ela joga búzios, tarô, vai lá. Aí o Ubaldo, desesperado, corre na Eliane. Aí chegando na Eliane, a Eliane olha para ele e fala assim: eu sei tudo que está acontecendo na sua vida. Aí o Ubaldo fica assim, espantado. E aí a Eliane fala assim: eu sei que você está endividado, você está desempregado, você está doente, separou da esposa, está precisando se matar. O Ubaldo fala: puxa vida, a coisa é forte aqui. Sabe tudo. Veja bem, irmãos, o diabo conhece muito bem o nosso passado e o nosso presente. O diabo sabe do passado e do presente. Ele só não sabe de uma coisa: do futuro. Isso ele não sabe. Só Deus sabe. Mas uma vez que a Eliane fala todo o passado dele e o presente dele, e diz assim: agora senta aí que vamos ver o seu futuro. Aí ele vai crer ou não vai crer no que ela falar? Vai crer. E aí ela traça os negócios lá e fala assim: daqui para frente, Ubaldo, sua vida vai ser assim, 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 assim. E ele crê. E sai dali, e a partir dali sua vida vai ser pautada no que a Eliane falou. Percebe? E aí você vê como é que o diabo trabalha. O diabo não sabe do futuro, mas ele arrisca falar o futuro. E como o Ubaldo está perdido no mundo, sem rumo, sem salvação, o diabo vai trabalhar na vida dele para se cumprir o que o próprio diabo falou através de quem? Da Eliane. Porque o diabo tem acesso à vida dele. Mas se ele se converter, se ele conhecer a Jesus e se converter, tudo isso cai por terra. Nada acontece. Porque está escrito assim: aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Assim está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa é liberta de todas essas coisas. Mas se ele não se converte, irmãos, o diabo tem acesso à vida dele. E vai se cumprir muitas coisas. Percebe? Então o diabo não sabe do futuro. Mas ele arrisca falar o futuro. Entende? E vai trabalhar na vida da pessoa para que se cumpra o que ele falou. Né? Obrigado, viu? Deus nos livre tudo isso, né? Deus nos livre tudo isso. É só um exemplo. Deus nos livre, né? E nos guarde. Exatamente, Marcelo. Meus amigos, veja. Quantas pessoas, irmãos, têm corrido atrás dos bruxos, hein? Ó, muitos. Muitos. Meus irmãos, na Praça da Sé, um jovem ia passando e uma cigana correu atrás dele. Ei, deixa eu ler sua mão. Aí ele falou assim: não precisa. Ela falou assim: mas estão fazendo mal para você. Aí ele parou e falou assim: a senhora sabe ler a mão? Se sei. Então leia aí. Aí a cigana leu. Terminou, falou: R$5. Aí o jovem falou assim: lê de novo. Ela disse: mas eu já li.
Mas a senhora não sabe ler direito, não. Lê de novo. Aí a cigana leu de novo. E falou as mesmas palavras. Ele terminou e falou R$5. O jovem falou assim, a senhora não sabe ler a mão, não. Lê de novo. Mas eu já li. Aí ele falou, mas se a senhora soubesse mesmo ler a mão, a senhora teria visto pela minha mão que eu não tenho um centavo no bolso. O rapaz não tinha dinheiro. Ele estava só com o bilhete único de tomar a condução de ir para casa. Não tinha nem um centavo. Irmãos, veja só. Esse povo não conhece nada, irmãos. Escuta, é um grande engano. É um grande engano. Olha só, que coisa louca, né? Veja só. Fumaciando, né? Irmãos, veja só, escutem. Então o diabo, irmãos, o diabo não conhece o futuro. Escutem. Se essas pessoas conhecessem o profundo e escondido, irmãos, não ia ler a mão de ninguém. Ganharia na Mega Sena. E pronto, acabou o problema. Bilionário de um dia para o outro. Irmãos, é tudo um grande engano. Sabe? O diabo trabalha muito psicologicamente. Escutem. Vou dar um outro exemplo aqui. Como é seu nome? Nelton. Delton. Você come carne de galinha? De frango? Come. A carne de frango é uma das carnes que Deus permitiu comer. Então o Delton come carne de frango. Vamos imaginar, Delton, que um dia de manhã você saiu da sua casa e na esquina da sua casa tem um despacho. E nesse despacho lá tem uma garrafa de cachaça, umas velas pretas, umas velas vermelhas, tem lá também uma farofa e tem ali uma bandeja de inox limpinha e um frango preto. E você percebe que o frango está fresquinho. Você tem coragem de levar esse frango para casa e comer? Não. Mas por que não? Porque é um despacho. Mas por que ele está lá no despacho? Entrou algum mal no frango? Entrou algum mal no frango? Não. Então por que você não come? Tudo bem. Eu também não comeria. Dá certo? Mas vamos imaginar, Delton, que você no domingo pela manhã foi visitar um amigo seu, um amigo chegado. E está lá na casa dele, conversa vai, conversa vem, passa o tempo, e a mãe dele está fazendo comida. E começa a cheirar gostoso. E ele fala assim, Delton, almoça com a gente aqui. Aí ele fala, tudo bem, vou almoçar com vocês. E você almoça com uma comida caprichada. Um franguinho da ponta da orelha. Gostoso. E você então fala, rapaz, que coisa. Olha, fazia muito tempo que eu não comia um frango tão gostoso. Sua mãe está de parabéns, viu? Que comida gostosa. E você agradece e vai embora. E nem sabe que ele pegou o frango no despacho. E aí? Vai ter algum problema para ele? Não. Interessante, nenhum problema. Veja, ele comeu o frango da macumba, se deliciou com o frango, agradeceu, né, a cozinheira, e nem sabe que o frango foi pego na macumba. Mas, uma semana depois, você encontra o seu amigo. E fala, rapaz, mas olha, sua mãe, até agora estou com gosto daquele franguinho na minha boca. Aí ele fala assim, Delton, sabe aquele franguinho que você comeu na minha casa? Claro que eu sei, muito gostoso. Então, eu peguei na macumba. Eu peguei no despacho. E agora, irmãos? E agora? Agora o Delton tomou conhecimento que o frango que ele comeu era da macumba. Agora, irmãos, o dia que ele tropeçar na rua, maldito frango que eu comi. O dia que ele brigar com a esposa, maldito frango que eu comi. O dia que ele perder o emprego, estou macumbado. Se ficar doente, maldito frango que eu comi. Percebe? Irmãos, o diabo trabalha muito psicologicamente. Uma pessoa que não comeu frango da macumba também tropeça na rua. Também briga com a esposa, também fica doente. Veja, uma pessoa que não comeu frango da macumba também perde emprego. Sim ou não? Então perceba que o diabo trabalha muito psicologicamente, irmãos.
É tudo um grande engano. Por isso que a profecia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade e entrega a sua vida a Deus, irmãos, isso tudo cai por terra. E eu vou dizer para vocês uma coisa: no passado, se alguém falasse para mim que ia fazer macumba para mim, eu ficaria desesperado. Mas hoje, não estou nem aí. Se a pessoa falar assim: vou fazer macumba para você, eu falo: capricha, amigo. Pode caprichar. Não tem nada a ver com sua macumba. Entende? Então, essa é a verdade. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você aceita Jesus, irmãos, essas coisas caem tudo por terra. Então, notem que esses bruxos todos aqui, olha, confessaram sua incapacidade. E aí o que aconteceu? Veja aí, capítulo 2, versículo 12. Olha o que aconteceu. Verso 12. 2:12 de Daniel. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem quem? Todos os sábios da Babilônia. Falou: mata todos, nenhum presta. E emitiu o decreto: mata todos. Versículo 13. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a quem, irmãos? A Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Interessante, irmãos, olha, Daniel não sabia de nada. Embora Daniel fosse um sábio do rei, o rei não confiava no Deus Daniel, só nos bruxos, por isso ele chamou só os bruxos. E agora que os bruxos não conseguiram dizer o sonho dele, ele ficou nervoso e mandou matar todos. E quando saiu o decreto, a primeira casa que foram matar foi quem? Daniel. Aí chegou lá o chefe da guarda para matar Daniel. Ele falou: mas por que vai me matar? O que eu fiz de errado? Aí o chefe da guarda, o Arioque, falou assim: é o seguinte, ó, o rei teve um sonho aí, e ninguém conseguiu dizer o sonho dele. Ele ficou nervoso e mandou matar todos, você é o primeiro. Daniel falou: mas peraí, amigo, eu não sabia de nada. Peraí, deixa eu falar com o rei, depois você me mata. E por misericórdia de Deus, irmãos, foi permitido ele falar com o rei. E ele falou assim: rei, você mandou me matar sem eu saber de nada, rei? Ô rei, me dá um tempo para consultar o meu Deus. Se meu Deus não revelar o sonho, você me mata. E o rei gostava tanto de Daniel, irmãos, mas gostava tanto dele, que o rei deu um tempo para ele consultar o seu Deus. Aí Daniel foi para casa, fez uma vigília, reuniu seus 3 companheiros, Ananias, Misael e Azarias, e oraram a noite toda, clamando a Deus por misericórdia. E naquela noite, Deus revelou o sonho do rei para Daniel. Veja aí, capítulo 2, versículo 17. 2:17, olha aí. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia a quem, irmãos? Ao Deus do céu, sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Então, irmãos, naquela noite, Deus revelou o sonho. E quando Daniel, irmãos, teve a revelação do sonho do rei e o significado do sonho, Daniel ficou, assim, muito convicto de que Deus não só existe, mas que Deus está no comando de todas as coisas. Ele percebeu que Deus tem um plano traçado para o universo. E que Deus se utiliza até de ímpios para cumprir o seu plano. Daniel percebeu claramente que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte. Que Deus existe. Irmãos, Deus existe. Deus existe, Ele se importa conosco. Nós explicamos aqui já hoje. Antes do pecado de Adão, Deus era visto e adorado pessoalmente, em glória e majestade. Adão e Eva foi o único casal que teve o privilégio de ver Deus e adorá-lo pessoalmente. Todos os dias, na hora do pôr do sol, Deus vinha no jardim do Éden, e Adão e Eva adoravam a Deus pessoalmente. Mas isso foi até o dia que caíram em pecado. E foi a partir do pecado de Adão que Deus nunca mais foi visto por ninguém. Mas agora, Daniel viu claramente que Deus não só existe, irmãos, mas está no comando de todas as coisas. Que nós não estamos abandonados aqui à mercê da sorte, não, irmãos. E você vê isso claramente nas palavras de Daniel. Olha as palavras dele depois que Deus revelou o sonho. Veja aí o verso 20. Verso 20. 2, verso 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis.
Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Irmãos, essas palavras de Daniel mostram claramente que Deus está no comando de todas as coisas. Irmãos, não estamos abandonados aqui. Por maior luta que você passe aqui, por maior tribulação que você passe aqui, saiba de uma coisa: não estamos abandonados aqui. Deus existe, se importa conosco. E Jesus vive e intercede por nós junto ao trono da graça. E Ele vai voltar para buscar os seus fiéis. Meus amigos, logo em seguida, Daniel procurou o Arioque, o chefe da guarda, falou assim: me leva na presença do rei, que o meu Deus revelou o sonho. E aí, irmãos, veja agora o que aconteceu. Verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei, e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Então até aqui, irmãos, o Arioque quis ganhar ponto. Ô rei, olha, eu encontrei um daqueles escravos lá que vai resolver seu problema. Eu encontrei. Olha o versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? O rei falou: você, Daniel? Você? Se os meus melhores bruxos não conseguiram, você vai dizer? Aí veja agora a humildade de Daniel. Verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus aonde, irmãos? No céu, o qual revela mistérios. Veja, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando? Quando? Nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Então, irmãos, o sonho do rei tem que ver com os acontecimentos dos últimos dias da história da terra. Verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, ou seja, futuramente. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Então, irmãos, o sonho do rei é porque ele estava preocupado com o futuro. E Deus deu um sonho revelando todo o futuro. Veja o versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Eu imagino que o rei falou assim: exatamente, Daniel, foi isso que eu sonhei. Com uma grande estátua em pé diante de mim, de aparência terrível. E Daniel continua no versículo 32. A cabeça da estátua era de quê? Fino ouro. O peito e os braços da estátua eram de quê? De prata. O ventre e os quadris de quê? De bronze. As pernas eram de quê? De ferro. Os pés eram de quê? Parte de ferro e parte de barro. Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua aonde? Nos pés de ferro e barro, e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Paremos um pouquinho aqui. Vamos aqui para a tela, irmãos. Atenção. O rei sonhou com uma grande estátua. A cabeça da estátua era de quê? Ouro puro. Os peitos e os braços eram de quê? Hein? De prata. Os quadris da estátua eram de quê? De bronze. E as pernas? De ferro. E os pés da estátua eram de quê? Ferro e barro. E é interessante que quando o rei estava olhando para essa estátua grande, em pé diante dele, ele percebeu que do céu vinha o quê? Uma pedra, sem ninguém jogar. E essa pedra vinha do céu, atingia a estátua onde? Nos pés de ferro e barro.
E quando essa pedra atingiu a estátua dos pés de ferro e barro, toda a estátua virou pó, e o vento levou. E essa pedra encheu toda a terra, e formou uma grande montanha. Esse foi o sonho que o rei teve. Veja, e é interessante notar que ali está o ouro, que é o metal mais precioso, vamos dizer assim. Aí em seguida vem a prata, que é inferior ao ouro. Em seguida vem o bronze, que é inferior à prata. Depois vem o ferro, que é inferior ao bronze. E tudo isso estava em pé, em cima de ferro e barro. Só que Deus revelou também o significado, irmãos, de tudo isso. E vamos ver aqui, olha, versículo 32. Aliás, qual é o versículo agora? 36. Diz assim, ó: este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Verso 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Irmãos, o que Deus revelou? Que o reinado de Babilônia, que estava no melhor momento da sua história, que alcançou a maior glória de todos os reinados, era representado pela cabeça de ouro. Então, Deus revelou que a cabeça de ouro representava o reinado de Babilônia, cujo rei quem era? Nabucodonosor. Tu és a cabeça de ouro. Então Deus revelou que o ouro, o metal mais precioso da estátua, representava o reinado de Babilônia, que estava no poder e que experimentou a maior glória de todos os reinados. Aí, irmãos, o que Deus fala na sequência? Verso 30. Veja, até aí o rei gostou, viu? O rei gostou. Maravilha, Daniel. Então meu reinado é a cabeça de ouro? O ouro é o meu reinado? Ah, que maravilha. O rei vibrou. Mas daí para frente o rei não gostou não, viu? Por quê? Olha aí. Versículo 39. Depois de ti, ou seja, o teu reino vai cair, viu? Depois de ti se levantará o quê? Outro reino inferior ao teu. A prata é inferior ao ouro. Em seguida fala o quê? E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40. O quarto reino será forte como o quê? Como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Verso 41. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos ou dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino que? Dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Verso 42. Como os artelhos, ou seja, os dedos dos pés, eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Paremos aí. Irmãos, vamos aqui para a tela. Então Deus explicou, irmãos, que a cabeça de ouro representava o reinado de Babilônia, que estava no poder, cujo rei era Nabucodonosor. O rei gostou disso, mas depois o rei não gostou não, porque Deus falou que o reinado dele iria cair, e o reinado inferior entraria para governar o mundo no seu lugar. E Babilônia governou o mundo todo, irmãos, do ano 605, até 539, antes de Cristo nascer. Quando foi aqui no ano 539, vieram Ciro e Dario, invadiram o reinado da Babilônia, e Babilônia caiu, como Deus falou que cairia. E agora em seu lugar, passou a governar o mundo quem? O reinado da Média e da Pérsia, o reinado medo-persa, cujos reis quem eram? Ciro e Dario. Ciro rei da Média e Dario rei da Pérsia. Agora, irmãos, o reinado de prata passou a governar o mundo, como Deus falou que governaria. Mas Deus falou que esse reinado não ficaria para sempre no poder, também iria cair, e em seu lugar entraria o reinado inferior, para governar o mundo. E o reinado medo-persa governou o mundo todo, irmãos, do ano 539 até 331 a.C.,
Quando foi aqui no ano 331, veio Alexandre o Grande, invadiu o reinado medo-persa. O reinado medo-persa caiu, como Deus falou que cairia. E em seu lugar foi estabelecido o Império Grego. Agora, irmãos, a Grécia passou a governar o mundo. O reinado de bronze, cujo rei quem era? Alexandre o Grande. Escutem. E Deus falou que esse reinado agora, a Grécia, dominaria o mundo, teria uma influência poderosa em todo o mundo. Mas também não ficaria para sempre no poder. Iria cair. E a Grécia governou o mundo todo, irmãos, do ano 331 até 168 a.C. nascer. Quando foi aqui no ano 168 a.C. nascer, aconteceu uma batalha chamada Batalha de Pídina. E nessa batalha caiu o Império Grego, como Deus falou que cairia. E em seu lugar passou a governar o mundo quem? O Império Romano. Agora, irmãos, o Império de Ferro. Roma passou a governar o mundo no lugar da Grécia. E quem é que governava Roma? Os Césares. Cada um que entrava para governar recebia o título de César. César. E Deus falou que esse reinado aqui dominaria o mundo, mas não ficaria para sempre no poder. Mas seria o reinado que mais tempo governaria o mundo. E faria um estrago tremendo no mundo. E esse império, irmãos, o Império Romano, governou o mundo todo, do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Veja, por mais de 500 anos, o Império Romano governou esse mundo aqui. E fez um estrago, irmãos, tremendo. Porque os imperadores de Roma exigiam o quê? Adoração. Se colocavam como deuses. Por isso, irmãos, eles massacraram o povo de Deus. O apóstolo Paulo foi degolado. Quem mandou degolar ele? O imperador romano. Tiago, o apóstolo de Cristo, foi degolado também. Quem mandou degolar ele? O imperador romano. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quem mandou fazer isso? O imperador romano. Jesus foi crucificado nessa época aí, ó, do Império Romano. Quem foi que lavou as mãos e entregou ele para ser crucificado? Pôncio Pilatos. E quem era Pilatos? Procurador romano. Percebe? A cruz era uma pena de morte romana. Então, irmãos, foi cruel esse império. Entende? Foi nesse período que Jesus nasceu, viveu e morreu. E Deus falou que esse império governaria o mundo, sim, mas também não ficaria para sempre, iria cair. Só que Deus falou que depois do Império Romano, nunca mais haveria um império para governar o mundo. Nunca mais. Seriam reinos divididos, países. E Roma, irmãos, governou até o ano 476. E quando foi no ano 476, vieram os povos bárbaros, invadiram Roma, e Roma caiu, se dividiu em 10 tribos, em 10 países que formam a Europa Ocidental. De modo que os pés de ferro e barro representam, irmãos, na história, o surgimento dos países. Então esse aqui foi o último império que governou o mundo, ó, o Império Romano. Depois do Império Romano, irmãos, até hoje, nunca mais teve um império que governou o mundo. Quando caiu Roma, surgiram 10 países que formam a Europa Ocidental. Veja, países fortes e países fracos, ferro e barro. Quais foram os países que surgiram quando caiu o Império Romano? Foram os francos, que mais tarde formou a França, os anglo-saxões, que mais tarde formou a Inglaterra, os alemães, que mais tarde formou a Alemanha, os suevos, que mais tarde formou Portugal, do qual surgiu o Brasil, depois os visigodos, que formou a Espanha, os burgundos, que formou a Suíça, os lombardos, que formou o norte da Itália, depois os três foram destruídos, os vândalos, érulos e ostrogodos. Esses foram os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano. E desses 10 países que surgiram, irmãos, foram se ramificando e conquistando, se ramificando e conquistando, e se ramificando e conquistando. E hoje no mundo tem mais de 200 países. Na verdade tem 232 países no mundo reconhecidos pela ONU. Países fortes e países fracos. Hoje temos países de primeiro mundo, países emergentes e países de terceiro mundo. O Brasil, por exemplo, é um país o quê? Emergente. O Brasil. A China é um país o quê? Considerado emergente, embora seja uma potência aí, né? No mundo comercial e até mesmo bélico. Bem, mas então, irmãos, aqui você vê
que o sonho do rei, preocupado com o futuro, conta a história do mundo todo, até os nossos dias. Porque nós estamos vivendo hoje, em que época da estátua? Nos pés de ferro e barro, na época dos países. Escutem. E Deus falou que nunca mais vai haver um império para governar o mundo, irmãos. Escutem, nunca mais. Você sabe que ao longo dos séculos, grandes homens tentaram montar um império, né? Hitler tentou, e não deu certo. Napoleão Bonaparte tentou, não deu certo. Kaiser da Alemanha tentou, não deu certo. O czar da Rússia tentou, não deu certo. Já aconteceram 2 grandes guerras mundiais. E não deu certo de montar um império. E Deus falou que nunca mais vai haver um império governar o mundo. Nunca mais. Irmãos, agora, para se cumprir toda essa profecia, o que é que falta acontecer? A pedra vir do céu. E é interessante que a profecia fala que a pedra vem na época dos pés de ferro e barro. Ou seja, essa pedra vem do céu na época dos países. Então essa pedra virá do céu nos nossos dias, irmãos. Essa pedra virá do céu nos nossos dias. É interessante quando essa pedra vem do céu, está escrito e nós lemos, que bate nos pés da estátua de ferro e barro, e toda a estátua vira pó. E o vento leva. E essa pedra enche toda a terra e forma uma grande montanha. Interessante. Então, irmão, só falta vir a pedra. Agora, veja o que está escrito aí no capítulo 2, versículo 44. 44. Mas, diz aqui o profeta, e Deus falando através do profeta, mas nos dias destes reis, ou seja, nos dias desses países, o Deus do céu suscitará o quê? O quê? Um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ah, irmãos, então essa pedra que vem do céu tem que ver com o reino de Deus. Então o próximo reino agora, irmãos, é o reino de Deus. É o reino da glória. Essa pedra que vem do céu representa o estabelecimento do reino de Deus. O reino da glória. Olha o verso 45. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, ou seja, sem ninguém jogar, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser quando, irmãos? Quando? Futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Irmãos, só falta a pedra vir do céu, e é o reino de Deus, o reino da glória. E agora, irmãos, caminhando para a parte final, dá uma olhada em 1 Coríntios 10, verso 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Veja aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, verso 4, tá? Diz assim no verso 4, olha: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de quê? De uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? Cristo. Irmãos, quem é a pedra? Cristo. Ó, tem 300 passagens na Bíblia que falam que Jesus é a pedra. Eu disse quantas? 300 passagens que Jesus é a pedra. E na Bíblia tem 2.500 passagens que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. Então, irmãos, essa pedra que vem do céu, sem ninguém jogar, representa na profecia a volta de Jesus para buscar os seus fiéis. Escutem. Então a volta de Cristo se dará nos nossos dias, irmãos, na época dos países. Escutem, não vai haver mais um império para governar o mundo. Agora só falta a volta de
Jesus para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento da terra. Meus amigos, em breve Cristo virá para buscar os seus fiéis. Estamos vivendo no fim do fim. Veja aqui na tela. Os 10 países que surgiram, que mencionamos, foram os francos, que mais tarde formou a França, os anglo-saxões, que mais tarde formou a Inglaterra, os alemães, que mais tarde formou a Alemanha, os suevos, que mais tarde formou Portugal, do qual surgiu o Brasil, os visigodos, que mais tarde formou a Espanha, os burgundos, que formou a Suíça, os lombardos, que formou o norte da Itália, e depois os 3 que foram destruídos, né? Os vândalos, eros e ostrogodos. Esses 3 foram destruídos. Então aqui estão os 10 países que surgiram quando caiu o Império Romano, formando a Europa Ocidental. Aliás, a Europa Ocidental está muito falada hoje por causa da guerra na Ucrânia, sim ou não? Né? Porque você vê ali a Europa diretamente ligada a esse conflito, né? Mandando armas, treinamento para os ucranianos. Então se fala muito na Europa, na Europa, na Europa. E agora você está entendendo pela profecia e pela história, quando foi que surgiu na história do mundo a Europa. No ano 476 depois de Cristo, quando caiu o Império Romano. Ali surge a Europa Ocidental. 10 países. E desses 10 foram se ramificando e conquistando, se ramificando e conquistando, se ramificando e conquistando. E hoje tem mais de 200 países no mundo. E a pedra vem do céu exatamente na época dos países. Então, irmãos, estamos bem perto da intervenção divina. Aqui está a pedra que vem do céu. É a volta de Jesus, irmãos. Veja, a Bíblia fala que Jesus virá nas nuvens dos céus, com milhões de anjos tocando trombetas. E será o maior acontecimento em toda a história da humanidade. A profecia fala que ele vem para buscar os seus filhos e pôr um fim ao sofrimento. E a profecia fala que ele não vai pisar na terra, não. Ele vai ficar nas nuvens, porém todo olho verá. Não é nada secreto também. E os anjos vão descer até a terra para pegar os seus fiéis e levar a encontrar com ele nas nuvens. Assim estaremos para sempre com o Senhor. E a profecia fala que aqueles que aceitaram Jesus e morreram, estão no pó da terra, no dia da volta de Cristo irão ressuscitar pelo poder da palavra de Deus. E se nós estivermos vivos, nem passaremos pela morte. Iremos vivos mesmo, juntamente com os que ressuscitarem, para encontrar com Jesus nas nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus vem para pôr um fim ao sofrimento da terra, irmãos. Então não se iluda com outra coisa, viu? Não se iluda com outra coisa. O que vai pôr fim ao sofrimento da terra é a volta de Jesus, a intervenção divina. Hoje você pode trocar o presidente da república como foi trocado. Você pode trocar o governador do estado como foi trocado. Você pode trocar o prefeito da cidade, que o mundo envelhece piorando. Irmãos, nosso mundo não tem mais jeito. Segundo a Bíblia, só a volta de Cristo para trazer, irmãos, a solução. Então a volta de Cristo será visível e audível. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem vencendo e para vencer. E aqui está a nossa grande esperança, irmãos. Aqui está a nossa maior esperança. Imagine o dia da volta de Cristo. O céu infestado de anjos por todos os lados. Meus amigos, a profecia bíblica é exata. E essa profecia mudou a minha vida, irmãos. Porque mostra claramente que não estamos abandonados aqui. Deus existe. Veja o que ele revelou. A história do mundo todo, até os nossos dias. E veja o que ele está revelando. Que Jesus vai voltar agora para buscar os seus fiéis. E nessa noite, Deus está chamando você, viu? Para uma nova vida. Deus está chamando você para abandonar a velha vida. Deus está chamando você para aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E se preparar para o reino da eterna felicidade. Olha uma família abençoada, que aceitou Jesus, e agora se prepara para o reino dos céus. Agora a vida tem sentido, porque sabe para onde vai. Deus está chamando você, viu? Deus está chamando você para entregar a vida a Ele e se preparar para a volta de Cristo. Nessa noite, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo a porta do seu coração. Será que você pode ouvir as batidas? Ele está batendo. E ele fala, se alguém ouvir e abrir a porta, veja a atitude, escolha. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei em sua casa, entrarei em seu coração, entrarei em sua vida, cearei com ele e ele comigo. E cear significa intimidade. E ele quer dirigir a sua vida, e quer transformar o seu coração, e dar sentido à vida. E cabe a você abrir o coração ou não. Mas ele diz, eis que estou à porta e bato. E eu pergunto nessa noite, ao entender essas coisas tão profundas, tão tremendas, exatas, qual é a sua decisão? Você gostaria de falar para Deus nessa noite, Senhor, eis-me aqui? Senhor, eu quero me preparar para o teu reino. Senhor, eu entendi a tua profecia hoje. Eu quero me preparar melhor para a volta de Cristo. E quero que o Senhor me abençoe. Que o Senhor aumente a minha fé, Senhor. E me ajude. Porque a minha decisão é de me preparar melhor para o céu. Você gostaria de orar assim comigo ou não? Quantos gostariam de orar e pedir essa bênção ao Senhor? Então fique em pé se você deseja. Vamos clamar a Ele. Senhor, tenhas misericórdia de mim. E muito obrigado por essa revelação, Senhor. Eu entendi que em breve o Senhor Jesus vai voltar. Nós vamos orar para que Deus fortaleça a sua fé, a minha fé também. Para que possamos nos preparar devidamente para o céu. A nossa meta é o céu. Temos que entrar lá, irmãos. Parabéns pela sua decisão, viu? Você se levantou dizendo, Senhor, eu entendi a tua palavra. Senhor, eu quero me preparar para a volta de Jesus. Eu quero abandonar minha velha vida. E quero me firmar na caminhada cristã. Amém, amém. Amanhã à noite, vamos ter aqui um lindo batismo. Amanhã à noite. Você vai ver de perto aqui o maior de todos os milagres. Um testemunho público de uma pessoa que aceitou Jesus. E no final dessa semana teremos um grande batismo aqui, né? Vamos orar por isso também. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus doador da vida, Deus que mantém a nossa vida. A Ti toda a honra, Senhor, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Nosso muito obrigado, Pai, porque o Senhor preservou nossa vida até aqui. Quantas pessoas, Pai, já morreram e foram sepultadas, mas nós ainda estamos vivos pela Tua graça e misericórdia. E nós entendemos, Pai, que estamos vivos porque o Senhor tem um plano em nossa vida e através de nossa vida. E nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. E pelo Espírito Santo, o Senhor abriu nosso entendimento. E nós compreendemos a Tua palavra, Pai. E sobretudo entendemos, Pai, que estamos bem perto da intervenção do Senhor. Bem perto da volta de Jesus para buscar os Teus fiéis. E ao entendermos essas coisas, Pai, tomamos uma só decisão. Queremos nos preparar melhor para o Teu reino. E por isso estamos em pé diante de Ti, para pedir a Tua bênção, Senhor, sobre nossa vida. Então, Pai, olha para cada coração aqui e veja a decisão tomada ao Teu lado, Senhor. E abençoa, Pai, e sela a decisão para o Teu reino. Abraça, Pai, a cada pessoa aqui presente com os Teus braços de amor. Que cada um aqui sinta, Pai, agora o Teu abraço de amor e carinho. E ajuda para que cada um seja um gigante na fé e possa romper barreiras cada dia para estar aos pés de Cristo. E quando Jesus voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória, ajuda, Pai, para que todos nós estejamos preparados. Agora repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado por Jesus Cristo. Senhor Jesus, neste momento eu abro meu coração para que o Senhor possa entrar. Senhor Jesus, meu coração está aberto. Entra em meu coração, muda minha vida, molda meu caráter e me ajuda no preparo para o Teu reino. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar.